Olá, meu nome é Erika Pellegrino e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre qual o limite entre o que a escola diz e o que a minha família acredita. Então, antes de começar o conteúdo, não esqueça de se inscrever nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, e também de se inscrever no meu canal no YouTube para conteúdo exclusivo. Agora, qual o limite entre o que a escola diz e o que a minha família acredita? Se a gente pensa um pouco sobre o direito natural, a família é soberana à escola e é soberana ao Estado, ou assim deveria ser. Então, quem é que tem a maior autoridade sobre a criança? São os pais. De quem são a primeira referência da criança? São os pais. Eu fiz uma sequência de stories uma vez sobre adolescência, porque o que acontece na adolescência? A criança perde a hierarquia da referência. É o momento que a criança deixa de ser criança e por isso ela começa a procurar outras fontes. Então, tem dois lados numa moeda. Uma criança que tem uma família muito desestruturada, esse é o melhor momento para ela perceber que a realidade dela não é regra. Agora, para uma criança com uma família muito estruturada, mas não preparada para a adolescência, o que pode acontecer? A criança começa a questionar todos os valores, todas as virtudes, todas as regras, tudo que foi ensinado em casa e ela começa um comportamento inadequado. E aí, onde é que a escola entra nisso? Então, no mundo ideal, na Disney, como eu brinco, né? Na Disney das escolas, se a gente tivesse uma escola perfeita, a escola entraria junto com os pais nessa formação de valores. Existem escolas que trabalham assim? Eu quero acreditar que existam. Assim, eu trabalho com algumas que trabalham muito bem valores. E não vou fazer propaganda de escola aqui, porque eu acho que vocês têm que pesquisar sobre a escola dos filhos de vocês. Mas se não, qual é o limite entre o que a escola fala e o que a família acredita? Se não é a realidade de vocês, se a cidade que vocês moram não tem uma escola adequada, se o filho de vocês está numa realidade que ele não vai sair, mas que não é uma realidade que comunga plenamente com os valores da família. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a escola não é necessariamente o único ambiente formativo do adolescente. Se você quer um adolescente bem formado, você tem que inserir ele em bons grupos, em bons meios. E se a escola não é ele, coloca um meio que, mesmo que ele frequente menos, tenha mais impacto. Quais são? Pode ser um grupo de escoteiro, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo de uma atividade artística, pode ser um grupo de uma atividade esportiva. Então você vê o judô forma muito bem, o balé forma muito bem, um grupo religioso que tenha pode formar muito bem, uma atividade voluntária que faz bem para crianças, animais, forma muito bem, forma nos valores. E aí, ele tendo mais um ambiente, pelo menos, em que os valores e as virtudes são vividas, ele começa a questionar a escola. Érica, com que base você está dizendo que nem sempre a escola tem valores? Bom, eu já fui aluna, não faz muito tempo, numa escola particular e rede de escolas, assim, super bem ranqueada no Enem. E eu ouvi de um professor, de forma bem clara, ele dizendo que mulher só servia para transar, porque se ele quisesse ter uma boa conversa, ele conversava com homens. Eu já ouvi, por exemplo, de professor, mas aí não foi comigo, foi já com o paciente, dizendo em sala de aula que eles têm que experimentar tudo na adolescência, experimentar tudo. E quando ele quis dizer tudo, porque ali ele já tinha dito em sala de aula também que ele era a favor da legalização das drogas. Então, era uma pessoa que estava dizendo numa sala com várias crianças que ele era a favor de tudo. E uma vez que seu filho escutou isso, não adianta, ele já vai ter uma opinião sobre isso. E se ele tá em grupos, em ambientes que as pessoas têm opiniões diferentes e opiniões negativas em relação ao que o professor falou, que não vai de encontro aos valores da família, tem mais chance dele problematizar isso e dele não espelhar essa opinião. Eu posso dizer pra vocês, e gravo um vídeo depois sobre isso,
que o adolescente é mais fácil de ser manipulado do que a criança, principalmente quando ele entra em embate com os valores familiares. Então, o limite do que a escola fala e o que a família fala é que quem deve ser soberano nessa briga é a família, até porque é a família que escolhe a escola, não é a escola que escolhe a família. Não tenham medo de cobrar dos professores, de cobrar da escola uma postura caso aconteça um caso desses, mas também não criem um olhar para a maioria dos professores que não tem esse tipo de comportamento como se eles fossem os culpados por essa parcela. A gente precisa exigir reparação de quem tem um comportamento inadequado. A gente precisa exigir que a escola tenha o papel adequado na vida do adolescente. E a gente precisa que a família saiba colocar os elementos da vida desse adolescente para que ele passe por essa transição à vida adulta de forma adequada. Um grande abraço!